Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, que hoje é sexta-feira, finalmente aí o último dia da semana. A gente vem aí com bastante novidade sobre o nosso Corinthians, coisas boas, coisas nem tão boas assim, coisas preocupantes. Então vamos pra cima, rapaziada. Peço que sigam o John lá no Instagram e no TikTok, @JohnDoTimão. Ontem postei um TBT, um gol do Corinthians contra o Botafogo, já pra entrar no clima aí da nossa estreia no Brasileirão. E é isso, editor, roda a vinheta, vamos pra cima. Salve o Corinthians! Bom, rapaziada, muita gente me mandou mensagem questionando a situação do Cássio, da cobrança da torcida e tudo mais. Eu vou começar do começo, tá? Vou contextualizar aí pra todo mundo, vamos por partes pra entender o que exatamente está acontecendo na equipe do Corinthians, certo? Ontem de manhã, tá? Ontem um pouco antes do almoço, membros da Gaviões da Fiel se reuniram com os jogadores e posteriormente com a diretoria e com a comissão técnica, tá? A título de cobrança, certo? Cobrando mais atitude da nossa equipe. Então, foram alguns membros da Gaviões da Fiel e tudo mais. Tava lá o presidente também, o Padinho, certo? Compareceu. A diretoria, junto com os jogadores, ao que a gente sabe, autorizaram a entrada. O pessoal entrou, foi entrada pacífica, tranquila, para conversar. E aí primeiro tiveram uma reunião, uma conversa ali com os jogadores mais experientes. Cássio, Gil, William, Fábio Santos, Fagner e o Paulinho. E aí foi um tom de cobrança na atitude dos nossos jogadores, na atitude do time dentro de campo, certo? E aí o Padinho falou o seguinte: o papo foi cobrar mais atitude do time, né? Perder ou ganhar faz parte, mas perder jogando bola com raça. Essa foi a cobrança. Falamos com os jogadores mais velhos do time, eles aceitaram, acharam que estavam mal mesmo, vão ter mais atitude no próximo jogo. A resposta tem que ser imediata. A atitude tem que ser diferente dos últimos jogos. A cobrança já vai começar domingo contra o Botafogo e quarta-feira vai ser o jogo da vida. Falamos aí pra eles que vamos estar juntos nos 90 minutos. Após isso, se a gente não ver a atitude do time, vamos voltar aqui pra cobrar de novo. Rapaziada, a nossa torcida Gaviões da Fiel foi lá conversar com os jogadores pedindo mais atitude, certo? Como eu faço aqui, como você aí na sua casa tá indignado com a postura do Corinthians dentro de campo. Contra o São Paulo, como que você ficou? Pô, o time do Corinthians não quer vencer o jogo. Contra o Palmeiras, a mesma coisa. Contra o Guarani, uma dificuldade. Contra esse Always Red, a mesma coisa. Parece que o Corinthians toma um gol e tá assim, beleza. Fazer o quê, né? Não é essa atitude do Corinthians dentro de campo, certo? O sentimento do torcedor aí da Gaviões da Fiel é o mesmo que o meu e imagino que seja o mesmo sentimento seu. Cobrando a atitude da equipe, estou 100% de acordo. Ponto. Posteriormente conversaram com a diretoria e com o Vitor Pereira, tá? E aí falaram, conversamos com o Vitor, com a diretoria, perguntamos se havia racha no elenco, alguma coisa, falaram que não. A gente confia na palavra deles, tá? E o apoio é total. É total. Principalmente ao Vitor Pereira, tá? Vamos dar tempo para ele trabalhar, chegou agora e tudo mais. O que a gente espera é mais atitude da equipe. Ponto. Ponto final. Foi isso que aconteceu ontem no CT do Corinthians. Houve uma conversa da torcida com os jogadores, posteriormente com a comissão e com a diretoria. Estou 100% de acordo, o posicionamento é o mesmo que o meu. Fechado com o Vitor Pereira, tá? Fechado com o Vitor Pereira e espero mais atitude dos atletas. Pode perder, pode ganhar, pode empatar. Mas tem que buscar a vitória, tá? Se você perder porque o outro time foi superior, fez uma jogada boa, tá? O cara tem qualidade, beleza, é do futebol. É do futebol. Agora o que a gente cobra é atitude. Ponto, assunto encerrado, beleza. Certo? Agora, vamos para um outro assunto. Parece que tem a ver, mas não tem a ver, tá? Outro assunto. No meio da tarde, tá? No meio da tarde,
eu recebi um print. O pessoal me mandou no Instagram e tudo mais. Tava até trabalhando na hora. Fiquei meio que... Vi um pedacinho assim. Falei, pô, depois já vou anotar isso daqui. Porque depois eu tenho que pesquisar. Na hora que eu saí do meu expediente do serviço, simplesmente, o Cássio tava no Brasil Urgente. Programa do Datena. Caso de polícia. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Aí eu fui entender. A esposa do Cássio, tá? Tem um personal trainer, o cara que passa os treinos pra ela, beleza. Enfim. Esse personal trainer recebeu diversas mensagens de um perfil no Instagram, não identificado, né? Tava com nome aleatório lá, certo? Ameaçando o Cássio, a esposa do Cássio e o zagueiro Gil. E aí, rapaziada, eu já vou falar desde o início e vou até ser repetitivo nisso. Uma coisa foi a cobrança da Gaviões, cobrar atitude, como eu cobro aqui, postura dos jogadores. Outra coisa foi isso que aconteceu, que é um caso de polícia. É um crime. Ponto. É um crime. É um crime. Esse torcedor não representa a nossa nação, não representa ninguém, ele fala por ele, tá? Ele é um criminoso, ponto. O cara mandou mensagem pro personal trainer da esposa do Cássio, cobrando o Cássio e a esposa dele, mandou uma foto de um revólver de munição em cima da camisa do Corinthians. Quando a gente pegar, vamos esculachar, que não sei o que, já avisa pra ele, avisa pro Gil que a gente tá chegando no Gil também. Uma coisa, a cobrança que a gente faz aqui, outra coisa é uma ameaça. E eu já falei isso aqui um monte de vezes também, da vez que aconteceu com a família do Jô. Vocês lembram? Que o Jô tava com a família dele e jogaram pedra no carro. Já avisei um monte de vezes, não se mexe com a família de ninguém. Não se mexe. Isso não é coisa que se faz. Isso daí... não tem nem a ver com futebol. Mais uma vez eu coloco, é caso de polícia, tá? É caso de polícia. O que aconteceu? O Cássio, obviamente, já foi na delegacia, tá? Já acionou, já fez o boletim de ocorrência. O Corinthians também, tá? Já acionou a polícia e tudo mais. O Corinthians emitiu uma nota oficial repudiando totalmente esses atos, né? O mínimo que o nosso clube pode fazer. O Cássio soltou uma nota oficial também, né? Vou até pegar aqui a nota oficial do Cássio. Falou que resolveu se manifestar, que ele já encaminhou os áudios recebidos pela esposa para que quem tem a competência necessária possa cuidar disso, que ele não aceita esse tipo de ameaça e tudo mais. Cara, caso de polícia. Ponto. É um caso de polícia. O delegado que está cuidando do caso disse que já estão perto, tá, da pessoa e tudo mais, mas aí é questão de investigação e tal. Rapaziada, a minha opinião sempre foi a mesma desde o começo. Eu discordo de vários jogadores aqui dentro do Corinthians. Questão técnica, questão física. Agora, o lado pessoal do cara e atacar a família do cara, ameaçar, não, que nós vamos te pegar, que vamos esculachar, que não sei o quê. Isso é um absurdo, cara. Isso é um reflexo do nosso país também, tá? Da impunidade que acontece hoje na internet. É muito fácil o cara criar um perfil fake e ameaçar fulano e ciclano. Mandar foto de arma, mandar áudio pra esposa de jogador, cara. Olha o absurdo que a gente chegou, tá? Então, assim, não tem a ver com o Corinthians, não tem a ver com outros clubes. É uma questão pessoal. É um criminoso que cometeu isso, certo? Não tem a ver com esporte. Não tem a ver com esporte. Isso é questão de polícia. Bom, e aí o print que eu tinha comentado no começo que eu recebi foi de um comentário de um torcedor do Corinthians falando, ó, fala pro seu marido sair do Corinthians, já deu da panelinha dele. Uma cobrança que acontece a todo momento nas redes sociais. Pô, fala pro Gil correr mais, fala pro Paulinho que ele tá mal fisicamente, fala pro Jô acordar, fala pro Luan ver o que ele quer da vida. Enfim, só que aí a esposa dele já respondeu. Estou orando para que ele saia mesmo. Já deu desse bando de torcedor ingrato e sem vergonha. Muita gente ficou brava com a esposa do Cássio e tudo mais, só que na hora que eu li eu também falei, pô, aí ela tá de brincadeira, tá reclamando com a torcida, o Cássio realmente não vem bem. Só que o que deve já ter acontecido? Esse comentário dela deve ter sido já após os áudios. Então realmente ela tá torcendo para que o Cássio saia do Corinthians,
tá? E aí, ela, como esposa de um jogador que venceu o que o Cássio venceu pelo Corinthians, tem a história que tem, vê o jogador sendo ameaçado, ela sendo ameaçada, realmente, ela tem essa sensação, pô, a torcida é ingrata, o cara que mandou isso é sem vergonha, ponto. Então, realmente, faz sentido o que ela falou, não que, tô concordando, mas assim, entendo todo o contexto, cara, é uma situação surreal, Do nada, seu personal trainer, ó o que estão falando aqui, ó, que vão pegar seu marido, mandou foto de arma e tudo. Qual que é a sua reação? Você quer proteger sua família, cara, então assim, mais uma vez eu falo, quem fez isso é um criminoso, isso é caso de polícia e deve ser resolvido aí pelos meios legais. E aí o César Saad, né, que foi o delegado aí responsável pelo caso do Cássio, disse que o goleiro chegou chorando no DP para fazer o boletim de ocorrência e a esposa do Cássio já pediu para ele deixar o Brasil, tá? Procurar algum outro clube ou se aposentar e eles viajarem para algum outro lugar, morarem fora do Brasil. Cara, é uma questão de segurança da família dele, ele já tem a questão financeira estável e tudo mais, o que ele decidir tá decidido e ponto, entendeu? Mais uma vez, cobrança. Pô, John, mas você não pedia a saída do Cássio do time? Sim, e vou continuar pedindo porque pra mim o Cássio tem que ser banco do Corinthians. Não tem mais condições de ser o titular. Mais uma vez vou bater nessa tecla do Gil, o Paulinho não vem bem fisicamente. Todos os jogadores que eu vinha criticando, eu vou continuar criticando. Mas é questão técnica, física. Jamais que eu vou ameaçar um jogador, falar da família do cara, da questão pessoal. Eu falo do lado profissional. Certo, rapaziada? Espero que estejamos alinhados aí. E é isso. A ameaça não cabe. Simplesmente, mais uma vez, é caso de polícia. Crime, tá? E por fim, rapaziada, sobre esse assunto, o Gil, que foi um dos ameaçados aí no áudio também, né? Tem até um trecho que fala, ó, o recado vale para todos vocês. Pode repassar que do Gil estamos quase encontrando. O do Gil está quase no pente, tá bom? Relaxa, mas o principal é desse vagabundo aí do Cássio. Então fique em paz, nada contra você, sua esposa, mas a caminhada é essa. Nós é tudo pelo Corinthians. É isso que tá no áudio, tá? Entre outras questões aí, é questão de tempo. Não sei o que a gente vai fazer. Matar eu não sei, mas vamos achar e esculachar. E pode dizer que estamos fechados com o português, que no caso aí é o Vitor Pereira. Não com vagabundo paneleiro. O recado vale para todos. Então, como que você tá no seu serviço? É a profissão do Cássio, é a profissão do Gil, do Paulinho, do Jô, de qualquer outro atleta. Não sei o que a gente vai fazer. Matar eu não sei, mas vamos achar e esculachar. Pô, espero aí que o delegado responsável pelo caso tome as medidas cabíveis. E é isso, rapaziada. Não tem o que fazer. É lamentável, tá? A situação lamentável que aconteceu ontem aí na rede social do personal trainer da esposa do Cássio. E o Gil, como eu vinha falando, né? Foi um dos caras aí citados no áudio. Ele arquivou as fotos que ele tinha com a camisa do Corinthians. Deixou só a última foto que foi do gol dele contra o Guarani, tá? Do mata-mata aí do Paulistão. Não sei o que vai acontecer, tá? O Cássio, ao que eu acompanhei, continua no Corinthians. Eu vi até algumas postagens em redes sociais, citando alguns jornalistas de fonte. Não, o Cássio falou que tá saindo do Corinthians e tudo mais. Não tem isso, tá? Não tem isso. O Cássio continua no Corinthians. Tem o desejo da esposa dele de sair do Brasil, mas nesse momento ele continua. Sobre o Gil também não temos novidades até o momento, tá? O que temos é que ele arquivou as fotos dele com a camisa do Corinthians, certo? Se isso pode significar alguma coisa, não sei. Pode não significar nada também. Às vezes alguma raiva do jogador na hora que ouviu o áudio, ficou sabendo dessa situação e entendo perfeitamente. Vamos ver aí, né, quais serão os próximos passos da investigação e da diretoria do Corinthians quanto a essa situação, rapaziada. No mais, minha opinião tá aí. Quero saber a de vocês. Bom, agora falando um pouco sobre a situação aí pós-cobrança da Gaviões da Fiel, a diretoria do Corinthians avisou que o Vitor Pereira tem carta branca para mexer nos medalhões do time em quem esteja fora dessa nova filosofia de trabalho.
o cara não tá se enquadrando, tá parecendo que tá fazendo corpo mole, não tá dentro ali do grupo, pode ser afastado ou negociado. E aí a diretoria disse que essa carta branca não é exclusividade do Vitor Pereira, que os demais treinadores já tinham isso, mas tá aí pra gente que o Vitor Pereira tem total liberdade de, por exemplo, tá mal, não tá rendendo, afastado, ou pode colocar na lista de transferências. E aí, rapaziada, eu vi um comentário também do Craque Neto, tá? Tem muita gente que não gosta dele e tudo mais, mas foi uma coisa que ele falou que pra mim fez sentido. Ele falou, ó, a gente tá cobrando fulano, ciclano, beltrano, os treinadores, alguns jogadores, mas tudo bem. Quem contratou o Jô? Não foi o Roberto de Andrade? Por que a gente não vê manifestação contra ele ou contra o Alessandro? Certo? Quem que fez o contrato de 3 anos e meio com o Jô? Isso aí não é citado. Aí eu faço uma pergunta. Muita cobrança em cima do Gil. Quem que renovou e deu um aumento salarial pro Gil? Uma renovação de 2 anos. Quem renovou o contrato do Fábio Santos? É o Alessandro, é o Roberto de Andrade, é o Duílio. Esses caras também têm que ser responsabilizados pelo que está acontecendo no nosso time. Eles precisam ser responsabilizados. Além dos jogadores da questão dentro de campo, a falta de atitude que a torcida já está cobrando, a diretoria também deve ser responsabilizada. E aí o Neto completou. Caiu o Silvinho, Oswaldo de Oliveira, Thiago Nunes, Carille, todo mundo. Menos os jogadores. Os jogadores não mudam. O que falta para a maioria dos jogadores é a cobrança. Não é possível que vocês não tenham um entendimento que é perder pro Always Red da Bolívia. Exatamente isso, cara. Não é perder porque o Always Red foi lá e fez um jogão e bateu no Corinthians. Não. É que o Corinthians se abdicou de jogar bola, não deu um chute no gol e perdeu. E perdeu pro Always Red na Libertadores, tá? E aí, vou ver até se o editor consegue colocar aqui na tela pra mim algumas notícias que eu fui pesquisando, que eu vi o pessoal postando e tudo mais. Primeiro, é a do Thiago Nunes. Tá aqui a manchete. Thiago Nunes agrada por treinos, mas novas regras incomodam jogadores do Corinthians. Certo? Atletas veem excesso de rigor em medidas do treinador. Beleza. E aí depois eu vi uma questão do Flamengo. Jogadores não gostaram da reclamação do Domenech sobre forma física do elenco do Fla. O Vitor Pereira já veio a público e reclamou da forma física do elenco do Corinthians. Jogadores importantes do Flamengo estariam insatisfeitos com o Rogério Ceni. O que aconteceu? O Rogério caiu, o Domenech caiu. Rodízio de Paulo Souza é alvo de insatisfação por parte do elenco do Flamengo. A gente já tá vendo que existe um princípio de crise no time do Flamengo. Jogadores do Flamengo estão insatisfeitos com treinamentos de Renato Gaúcho. O que aconteceu essa semana aí no Corinthians? Jogadores do Corinthians estão insatisfeitos, tá? Reclamam da intensidade dos treinamentos do Vitor Pereira. Jogadores do Corinthians reclamam de muitos treinamentos no período da manhã. Qual que é o roteiro que eu vejo nisso tudo? Na situação do Thiago Nunes, do Domenech, do Rogério, do Renato Gaúcho, do Paulo Souza, de outros treinadores que passaram aqui no Corinthians. Mexeu onde dói nos caras, tá? Cobrou intensidade, cobrou publicamente, pronto, acabou. É birra, é birra. Então é o que eu tô falando. Eu, John do Timão, tô fechado com o Vitor Pereira e quem precisa ser cobrado nesse momento são os jogadores e a diretoria, tá? Jogadores e a diretoria. Essa é a minha opinião. Quero saber a de vocês, rapaziada. Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Família, novidade muito positiva dessa vez, tá? O nosso atacante Léo Natel, craque monstro da bola, recebeu uma consulta por um clube do Chipre, tá? Para a contratação do atacante. Ele atualmente está no Apoel, do Chipre também, e o Paphos, tá? Do mesmo país, está interessado na contratação dele em definitivo. Em definitivo. E aí, segundo a publicação do site goal.com, tá? O Paphos fez uma oferta aí de 1 milhão de euros, um pouco mais de 5 milhões de reais. O Corinthians aprova o valor, acho que é um valor justo aí pelo Léo Natel. O problema é, o Paphos é de uma região do Chipre que é simpática à Rússia.
E como a gente tá vivendo essa situação ainda de guerra, invasão à Ucrânia e tudo mais, o Léo Natel tá esperando para ver qual que vai ser o desdobramento naquele local, se vai estabilizar essa situação, para aceitar a proposta. Pelo lado do Corinthians, ao que tudo indica, o Corinthians vai liberar, vai vender o jogador por 1 milhão de euros. E eu tô 100%, 400, 500, 1000% de acordo, tá? Vende o Léo Natel, aproveita. Tem alguém pagando, vende. Pega 5 milhões, acabou, sem conversa, certo? Se livra desse jogador, ponto. Essa questão que o Léo Natel colocou sobre o desdobramento no local em que o clube Paphos tem a sede, perfeito. Tá pensando na família dele, no futuro dele, certo? Mas já é um lado positivo. Tem clubes interessados no futebol do Léo Natel, tá? Mais alguém quiser fazer proposta, Corinthians está aberto a negociar e vender o Léo Natel. Lembrando que o contrato de empréstimo dele vai até o fim de maio, né? Até o fim aí dessa temporada europeia. E aí ele ou retorna para o Corinthians ou já fecha com algum clube europeu. Tomara que feche com algum clube, né, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês, família. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!